Você acorda e a primeira coisa que faz é checar o celular. Não por hábito inocente, por ansiedade, para ver se alguém respondeu, se alguém lembrou de você, se o tom da última mensagem mudou. Você mede o próprio valor pela resposta que recebeu antes das 8 da manhã. Fica mal quando alguém muda o tom sem explicação. Sente culpa quando coloca um limite. Aceita menos do que merece para não perder o vínculo. E enquanto isso acontece, você não percebe que construiu a sua estabilidade emocional sobre fundações que não são suas, sobre o humor de alguém, sobre a disponibilidade de alguém, sobre a aprovação de alguém. Pensa nessa cena. Você tem um dia perfeito pela frente. Acordou bem. O tempo está bom. Tinha planos que te animavam. E então chega uma mensagem, ou não chega mensagem nenhuma quando deveria ter chegado. E o dia inteiro desmorona. Não porque aconteceu algo grave, não porque houve uma crise real, porque alguém que você colocou como pilar da sua estabilidade tremeu. E quando o pilar treme, tudo que está apoiado nele treme junto. Você conhece essa sensação. É aquela em que você estava bem e em segundos deixou de estar. Não gradualmente, em segundos. Isso é dependência emocional. Não é fraqueza de caráter. Não é você sendo sensível demais. É arquitetura mal construída. Você ergueu uma estrutura real, a sua estabilidade emocional, sobre fundações que não são suas. E fundações que não são suas, você não controla. Pensa num relógio que precisa ser carregado por outra pessoa para funcionar. Enquanto essa pessoa está por perto e lembra de carregar, o relógio marca o tempo certo. Mas quando ela não está, o relógio para. E você perde a noção de onde está no tempo. O problema não é ela ter ido embora. O problema é o relógio não ter bateria própria. A neurociência explica com precisão o que acontece no cérebro de quem vive nesse estado. Existe uma estrutura chamada amígdala, que funciona como um detector de incêndio instalado no centro de um edifício. Sensível, rápido, automático. O trabalho dela é detectar ameaças e disparar resposta imediata. E aqui está o ponto que muda tudo. Para a amígdala, rejeição social é processada da mesma forma que uma ameaça física real. Não metaforicamente, fisiologicamente. Quando a mensagem não chega, quando o tom muda de forma inesperada, quando alguém se afasta sem explicação, o detector dispara como se a sua sobrevivência estivesse em jogo. Cortisol e adrenalina inundam o sistema. A parte racional do cérebro, o córtex pré-frontal, que funciona como um juiz equilibrado capaz de avaliar situações com clareza antes de agir, fica parcialmente bloqueada. O juiz foi mandado embora temporariamente, e quem assume o controle é o detector de incêndio, que não avalia, que não raciocina, que só reage. Você manda mensagem que não deveria, se justifica sem necessidade, cede quando não devia. Mas aqui está o que precisa ser dito com honestidade. O detector não tocou porque a situação era uma emergência real. Tocou porque você treinou o seu sistema nervoso ao longo de anos de repetição, a depender de confirmação externa para se sentir segura. Cada vez que você buscou aprovação e encontrou, o cérebro aprendeu. Aprovação externa igual a segurança. Cada vez que não encontrou e entrou em colapso, aprendeu. Ausência de aprovação igual a ameaça. E o ciclo se fechou. O que foi aprendido por repetição pode ser reaprendido por repetição. O cérebro não é estrutura fixa, é plástico. Muda com o que você pratica. Me conta aqui nos comentários, qual é a pessoa ou situação que mais tem poder de desestabilizar o seu dia com um gesto pequeno? Não precisa de detalhes. Só nomear já é o começo da mudança. Eu leio cada comentário. Os estoicos entenderam sobre base interna, algo que a psicologia contemporânea levou séculos para documentar. Epicteto nasceu escravo, literal, sem liberdade física, dependente da vontade de outro ser humano para as coisas mais básicas da existência.
E mesmo assim desenvolveu uma estabilidade interna que reis e filósofos faziam viagem para encontrar. Porque entendeu algo que a maioria das pessoas livres nunca compreende de verdade, que existem duas categorias absolutas no mundo: o que está sob o seu controle e o que não está sob o seu controle. Como você responde, o que você pratica, quem você está se tornando, os valores que guiam suas decisões quando ninguém está olhando. Fora do seu controle. O que as pessoas pensam de você, como elas agem, se ficam ou vão embora, se respondem ou não. Toda vez que você coloca a sua estabilidade no segundo grupo, você entregou o controle da sua vida para algo que nunca vai obedecer você. Pensa num barco com o leme na mão de outra pessoa. Você pode remar com tudo que tem, mas a direção não é sua. Marco Aurélio governava o maior império do mundo. Tinha o poder de decretar qualquer coisa, de mudar a vida de milhões de pessoas com uma palavra. E mesmo assim, escrevia à noite para si mesmo, não para ser aprovado, não para registrar conquistas, mas para verificar se ainda estava alinhado com quem queria ser. Independente do que o mundo pensava dele naquele dia, independente de quem o havia elogiado ou criticado, ele voltava para dentro todo dia como uma bússola que precisa ser recalibrada, não porque estava quebrada, mas para garantir que ainda apontava para o norte certo. Sêneca foi mais direto ainda. Escreveu que a única forma de ter paz duradoura é parar de procurá-la fora de si mesmo. Não porque o mundo externo não importa, mas porque o mundo externo é instável por natureza, e uma paz construída sobre o instável é apenas uma questão de tempo para desmoronar. O que eles propunham não é frieza, não é distanciamento, não é o estereótipo de quem não sente nada. Você pode amar pessoas profundamente, sentir saudade, querer presença, buscar conexão, mas não pode fazer delas o chão onde você pisa, porque chão emprestado pode ser retirado a qualquer momento. O primeiro pilar da base interna é a autopercepção. Antes de mudar qualquer coisa, você precisa ver com clareza onde está dependente. A forma mais precisa de fazer isso é uma pergunta simples. O que tem o poder de destruir o seu dia em segundos? Não o que deveria ter esse poder. O que realmente tem. Uma mensagem não respondida? Um silêncio inesperado de alguém específico? Uma crítica de uma pessoa em particular? Cada resposta que você der a essa pergunta é um mapa. Um mapa de onde você colocou a sua estabilidade fora de você. A autopercepção não é para se julgar, é para ver o terreno com clareza. E quando você vê onde está o terreno instável, você para de construir sobre ele sem perceber. O segundo pilar é a solitude, que não é solidão. Solidão é sentir falta de alguém, sentir que falta algo, sentir que o espaço ao redor está vazio. Solitude é diferente. Solitude é aprender a ficar consigo mesma sem se tratar como abandonada. É a descoberta de que o silêncio não é punição, é presença. A maioria das pessoas não tem medo de ficar sozinha. Tem medo do que aparece dentro delas quando o barulho acaba. O desconforto inicial do silêncio não é sinal de que algo está errado. É sinal de que o interior precisa de ventilação, de presença, de encontro consigo mesma. E quem tem coragem de ficar, descobre que dentro do desconforto inicial existe algo que estava esperando ser encontrado. A sua própria voz, que ficou tanto tempo abafada pelo barulho externo que você quase esqueceu que ela existe. O terceiro pilar é o corpo como base. Antes de qualquer filosofia, antes de qualquer técnica psicológica elaborada, o corpo. Quando você cuida do sono, quando move o corpo de alguma forma, quando come de forma que nutre, em vez de apenas preencher, você está mandando um sinal para o sistema nervoso que não precisa de palavras. Eu me importo comigo. Eu sou responsável por mim. O cortisol que inunda o sistema quando o detector de incêndio dispara é metabolizado pelo movimento físico.
O exercício regular aumenta a atividade do córtex pré-frontal, aquele juiz equilibrado dentro da cabeça que fica mais presente, mais capaz de avaliar situações com clareza antes que o detector tome conta. O quarto pilar é a rotina mínima. Rotina não é rigidez. Rotina é âncora. E âncora é o que mantém um barco no lugar quando a correnteza muda de direção. Você não precisa de uma rotina de alta performance elaborada. Precisa de uma rotina mínima que exista, independente de como o dia começou, independente de quem respondeu ou não respondeu, independente de como você está se sentindo. 10 minutos de silêncio antes do celular. Uma ação pelo corpo. Uma tarefa que constrói algo futuro. Um momento de solitude. Um limite silencioso. Essas 5 coisas simples criam uma estrutura que é o que diferencia um dia que você governa de um dia que governa você. Existe algo sobre a dependência emocional que é importante nomear com precisão antes de qualquer solução. Ela não é um defeito de caráter. É um padrão aprendido, instalado ao longo do tempo, por repetição de experiências que associaram a aprovação externa à segurança e ausência de aprovação à ameaça. E como qualquer padrão aprendido, pode ser desaprendido, não instantaneamente, não por força de vontade isolada, mas por prática consistente de comportamentos que criam evidências diferentes. A imagem do relógio sem bateria própria captura algo que vai além da metáfora. Quando sua estabilidade depende do outro, você está terceirizando o mecanismo mais fundamental que existe, a capacidade de se orientar no tempo e no espaço da própria vida. Onde estou? Está tudo bem entre a gente? O que ele quis dizer com aquela mensagem? Essas perguntas não são sobre o outro. São a expressão de um sistema que perdeu a bússola interna e precisa usar o outro como referência externa para se localizar. A dicotomia do controle de Epicteto não é apenas uma ideia filosófica abstrata. É um instrumento prático de triagem. Antes de qualquer reação, antes de mandar a mensagem que vai se arrepender, antes de checar o celular pela 10ª vez em meia hora, a pergunta é: isso está sob o meu controle? O que o outro pensa, como o outro age, se o outro responde, não está. O que você faz com o que sente, está. E toda a energia gasta tentando controlar o que não está sob controle é energia subtraída de construir o que está. Marco Aurélio não escrevia as Meditações para publicação. Nenhum capítulo foi escrito para audiência. Era um homem que tinha mais poder do que qualquer pessoa ao redor, e que mesmo assim, ou talvez especialmente por isso, sabia que poder externo não cria estabilidade interna. O poder pode ser tirado. A opinião das pessoas muda. As circunstâncias se transformam. O que permanece é o que foi construído dentro. E ele voltava para dentro todo dia para verificar se o que havia lá ainda estava alinhado com quem queria ser. O primeiro pilar, autopercepção, tem uma aplicação prática que vai além de identificar dependências. Quando você mapeia o que tem poder de destruir o seu dia em segundos, você também está mapeando onde você colocou o poder de decisão nas mãos do outro. E esse mapa é específico. Não é vaga a sensação de que você depende demais de algo. É. Quando essa pessoa específica faz essa coisa específica, meu sistema nervoso entra em alerta. Com essa especificidade, o trabalho de construção tem um ponto de partida real. O segundo pilar, a solitude, tem uma dimensão que é especialmente relevante para quem cresceu num ambiente onde ficar sozinha era sinônimo de estar de castigo, de ter feito algo errado, de não ser amada. Para essas pessoas, o silêncio carrega uma história específica de punição. E a prática de solitude, nesse contexto, não é apenas aprender a ficar sozinha. É reescrever o que o silêncio significa. Transformar o que foi punição em escolha. O que foi abandono em presença consigo mesma. O terceiro pilar, o corpo como base,
tem uma implicação sobre soberania que vai além da saúde física. Quando você cuida do corpo antes de checar o celular, está praticando uma hierarquia. Você vem antes do mundo externo. As suas necessidades têm prioridade sobre as demandas externas. E essa hierarquia, praticada todos os dias em gestos pequenos, começa a criar uma experiência consistente de que você é prioridade para você mesma. E quem é prioridade para si mesma não mendiga a atenção de quem não a oferece. O quarto pilar, a rotina mínima, tem um efeito específico sobre o estado emocional matinal que a neurociência documenta com precisão. Os primeiros minutos depois de acordar são um dos momentos de maior plasticidade do dia. O cérebro está saindo do estado de sono. Os padrões habituais ainda não foram totalmente ativados. E há uma janela breve onde a direção que você dá ao dia tem um impacto desproporcionalmente grande sobre o resto dele. 10 minutos de silêncio nessa janela, antes de qualquer estímulo externo, é usar esse momento de plasticidade a seu favor. Existe algo sobre o padrão de buscar aprovação que vai além das relações afetivas. Ele aparece no trabalho, quando você evita discordar de uma ideia que acha equivocada porque teme a reação do grupo. Aparece nas amizades quando você finge que está bem para não ser um peso. Aparece nas redes sociais, quando você ajusta o que posta baseada em como imagina que vão receber. A dependência emocional não tem um endereço fixo. É uma forma de existir que contamina todos os contextos onde ela opera. E a base interna que os 7 pilares constroem não é específica para uma relação. É uma forma diferente de existir em qualquer contexto. A amígdala, que processa a rejeição social como ameaça física, tem uma origem evolutiva específica que é importante entender. Em contextos ancestrais, a rejeição do grupo era de fato uma ameaça à sobrevivência. Humanos sozinhos, sem o grupo, não sobreviviam no ambiente de savana onde evoluímos. O sistema nervoso foi calibrado para perceber a exclusão social como perigo máximo porque, naquele contexto, era. O problema é que esse sistema neurológico evoluído para a savana ainda opera dentro de você quando alguém não responde uma mensagem. A ameaça mudou. O detector não. O que os 3 estoicos compartilhavam, além da filosofia, era a prática. Epicteto ensinava, Marco Aurélio escrevia, Sêneca correspondia com amigos. Cada um tinha uma forma de fazer o trabalho interno, não apenas de saber que deveria fazê-lo. E essa distinção é fundamental. Saber que você deveria construir base interna é completamente diferente de construir base interna. O saber fica na cabeça. A construção acontece no comportamento repetido ao longo do tempo, e o comportamento é exatamente o que os 5 elementos do ritual diário propõem. O registro escrito das 3 perguntas noturnas tem uma função neurológica específica que vai além de simplesmente lembrar o que aconteceu. Quando você escreve sobre uma experiência, ativa o córtex pré-frontal para processar o que aconteceu de forma diferente da que aconteceu na hora. Na hora, foi o detector de incêndio quem estava no controle. Na hora de escrever, o juiz tem espaço para avaliar. E essa avaliação posterior, feita com o cérebro mais regulado, cria uma compreensão diferente do mesmo evento. Você vê o gatilho com mais clareza. Vê onde cedeu ao impulso com mais precisão. E essa clareza é o que orienta a prática do dia seguinte. A segunda semana do plano tem uma dimensão de autocompaixão que é importante nomear. Quando você lê o que escreveu na primeira semana e vê onde cedeu, onde o ritual foi derrubado, onde a dependência apareceu com força, a resposta não é autopunição, é curiosidade. O que esse padrão está me mostrando? Quem é a pessoa ou situação que mais aparece como fonte de desestabilização? Qual é o pilar que mais resiste à prática? A segunda semana é a semana do arquiteto que olha para o que está de pé e fortalece o que ainda está fraco.
não do crítico que aponta o que desmoronou. Existe algo sobre a frase final. A sua base interna não é o oposto do amor, é o que torna o amor possível de verdade, que é importante entender nas suas implicações práticas. Quando você está em modo de dependência emocional, você está pedindo ao outro que preencha um buraco que é seu. E o amor que vem dessa posição tem uma qualidade específica. É sempre insuficiente. Nunca é o suficiente porque a fonte está errada. Quando você tem base interna, o que você oferece e o que recebe em qualquer relação tem uma qualidade completamente diferente, porque não está acontecendo no vácuo da necessidade, está acontecendo na abundância da escolha. E existe algo sobre o caminho de construção que é importante guardar para quando o processo ficar difícil, porque vai ficar difícil em algum momento. Não é uma linha reta de progresso. Tem dias em que o detector de incêndio toca mais alto. Tem semanas em que o ritual cai. Tem momentos em que a dependência aparece com a mesma força que antes. Isso não é fracasso, é a natureza do aprendizado. O cérebro cria novos caminhos por repetição, e repetição inclui tropeços. O que importa não é se você tropeça, é se você retoma. Cada retomada é uma escolha que fortalece o caminho novo. Existe algo sobre a base interna que é especificamente diferente de autoconfiança. Autoconfiança pode depender de resultado. Quando você está indo bem, está confiante. Quando as coisas não estão indo, a confiança cai. Base interna não oscila com os resultados. É a estabilidade que existe independente de você ter tido um bom dia ou um mau dia, de ter sido bem recebida ou mal recebida, de ter acertado ou errado. É o chão que continua de pé quando tudo ao redor está mudando. E essa distinção é o que faz a base interna ser diferente de qualquer outra forma de trabalho pessoal que foca em aumentar a confiança. A construção da base interna tem um paradoxo que é importante nomear. Quanto mais ela está sólida, menos você sente que está fazendo alguma coisa especial. Porque quando a base está construída, o que antes exigia esforço consciente vai acontecendo naturalmente. Os 10 minutos de silêncio de manhã parecem parte do dia, não uma conquista. O limite silencioso não precisa de decisão ativa. A chama pequena é alimentada quase automaticamente. E nesse ponto, a mudança é tão integrada que parece que sempre foi assim, mas não era. Foi construída, tijolo por tijolo. A plasticidade neural que a neurociência descreve tem uma implicação que é especialmente relevante para quem já tentou mudar esse padrão antes e voltou ao ponto de partida. Não voltou ao ponto de partida porque é fraca ou porque o padrão é permanente. Voltou porque o caminho novo ainda não estava largo o suficiente para ser percorrido automaticamente. A largura do caminho é proporcional à quantidade de vezes que foi percorrido. E cada tentativa, mesmo as que pareceram fracassar, foi uma repetição que alargou o caminho um pouco. Nenhuma tentativa foi em vão. Existe algo sobre a expressão base interna que é importante entender para além da metáfora da construção. Base não é ausência de emoção, não é ausência de vulnerabilidade, não é ausência de necessidade de conexão. Base é o ponto de retorno, é o lugar para onde você volta depois que a emoção passou, depois que a situação se resolveu, depois que o detector de incêndio se acalmou. E quando você tem esse ponto de retorno, a emoção pode ser sentida com mais intensidade porque você sabe que vai voltar. Sabe que o chão ainda estará lá. E existe algo sobre a frase dos estoicos que ecoa 2000 anos depois. Domina a sua mente ou será dominada por ela. Não como ameaça, como convite. A mente que monitora o celular antes das 8 da manhã, que constrói cenários, que mede o valor pelo tom de uma mensagem, essa mente está sendo dominada pelo padrão. E o trabalho dos 7 pilares é exatamente esse: recuperar o domínio, uma ação de cada vez.
E a ação começa agora, não amanhã. E os 3 estoicos que foram mencionados aqui não eram pessoas sem problemas. Epicteto passou a vida inteira em circunstâncias que a maioria classificaria como impossíveis. Marco Aurélio governou num período de guerras, pragas e crises sem fim. Sêneca viveu sob o terror de imperadores imprevisíveis que podiam ordenar a sua morte a qualquer momento. Eles não tinham vidas fáceis, tinham base interna sólida, e essa base era o que lhes permitia agir com sabedoria, onde qualquer outro agiria por desespero. E começar não exige coragem extraordinária, exige o próximo gesto, um gesto de cada vez. Eu sou minha base. E isso, genuinamente construído com consistência, muda tudo. E essa declaração, feita agora, é o primeiro gesto, e a base que você constrói a partir de hoje é a que ninguém pode tirar. E tijolo por tijolo, um gesto de cada vez, um dia de cada vez, a base se constrói. Não existe outro caminho. E não precisa existir. Eu sou minha base. E isso, genuinamente construído com consistência, muda tudo. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nessa dependência emocional que drena sem que você perceba, e te convido a conhecer o método. Devagar, tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender com precisão o mecanismo que está por baixo da dependência emocional que te mantém esperando aprovação, a construir as camadas de base interna que tornam a aprovação externa cada vez menos necessária, e a criar, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo genuinamente pede, uma estabilidade que não desmorona porque alguém não respondeu. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você vê começar o dia checando o celular antes de qualquer coisa, medindo o próprio humor pelo humor do outro, vivendo à mercê do que não controla. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.